Então, hoje eu vou falar um pouco sobre os pilares, né? E os pilares para você fazer a venda, como eu falei, você tem que usar, você tem o produto, né, que você está vendendo, e aí eu falei sobre dois formatos de venda, que é o lançamento e o perpétuo. Você tem as pessoas e você tem o canal. Eu vou falar agora um pouquinho sobre as pessoas, tá? As pessoas, você precisa entender sobre o seu avatar, tá? Ou a sua persona, ou a pessoa para quem você quer vender. E como é que você entende isso? Você precisa conhecer dados demográficos dela, né? Dados que são diretos, vamos dizer, da pessoa, e dados que são indiretos, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui numa pessoa, o Exalmo. Dados diretos da pessoa e que atingiria o teu público em geral, tá? Idade, peso, altura, local onde mora, bairro, classe, se ele é classe média alta, quanto ele ganha. São números assim quantitativos que você consegue medir e aí você consegue direcionar exatamente para esse tipo de pessoa, tá? Por quê? Porque você mede, é quantitativo, é valor. Então, eu quero anunciar, eu quero vender o meu produto para todo mundo que mora no sul. Então, é quantitativo. Você sabe quantas pessoas tem lá, você sabe quem está lá. Só vai ser anunciado por aquelas pessoas que estão lá, tá? Agora, existe um outro tipo de qualificação que é o qualitativo, tá? Que é o quê? Que são as coisas que eu gosto. O Exalmo gosta de futebol, e o Exalmo gosta de futebol e gosta de internet, de marketing digital. Então você começa a entender além do quantitativo. Quando você começa a entender o qualitativo, você consegue construir um conteúdo que direciona para o qualitativo. Então, por exemplo, né, imagina que eu quero vender um tênis para jogar futebol, tá? Todo mundo estaria anunciando aonde? Em jogos de futebol. Por quê? Porque é onde o quantitativo aponta, tá? Agora, se eu entendo do qualitativo e eu sei o seguinte, todo mundo que gosta de futebol gosta de videogame. Eu poderia fazer um anúncio num campeonato de videogame. Eu poderia fazer um anúncio num joguinho. Por quê? Porque eu entendo muito além dos números. Eu entendo o comportamento da pessoa. Eu entendo o que ela gosta, o que ela não gosta, quais são os assuntos relacionados ao assunto principal que eu estou vendendo para ela. E até na minha comunicação eu posso usar esses assuntos que permeiam o meu assunto principal para me comunicar melhor com a pessoa. Então, se eu sei, por exemplo, no meu caso, né, que eu gosto de futebol, mas se eu também gosto de videogame, ou que eu gosto de marketing digital, eu posso estar vendendo um produto, um tênis para você de futebol, mas eu posso falar sobre marketing, por exemplo, e aí ligar os dois assuntos, entendeu? Falar, interessante, imagina, você fazendo, ou, por exemplo, se eu gosto de viagem, você fazendo aquela viagem com esse tênis, assim, 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 ou se você vai jogar num outro lugar. Então, assim, entenda isso. Quando você tem o qualitativo, você consegue juntar, agregar mais informações para se comunicar melhor com a pessoa que vai comprar o teu produto, tá certo? Então, você primeiro precisa entender o teu modelo, o modelo do teu produto, e você precisa entender o quantitativo, né, e o qualitativo do teu cliente, tá certo? Então esses são os dois pontos aí. Vou falar depois sobre o terceiro ponto, que é o canal de comunicação.